O Grupo Levante-se surgiu há um ano com o intuito de dar suporte a todos aqueles que se encontram no momento depressivo, angustiados pela sensação de solidão e abandono. É, sobretudo, um grupo de conversa, em que todos expõem suas experiências de vida, dividindo os erros e acertos, visando o equilíbrio emocional. Ao longo dos meses, muitas pessoas se prontificaram a participar. Foi o caso do Vinícius Reis, psicólogo, com quem, a partir deste encontro que segue, efetivamos o laço e aproveitamos para conversar sobre as reuniões. Letícia, boa tarde. Oi, Boa tarde. gente. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Olha. Legal. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Maravilha. A gente estava conversando, o Vinícius já colocou um pouco a fala dele, né? E eu até gravei, já abriu a gravação, porque daí você consegue ver um pouco depois o que ele falou. Também pode retomar, né? Foi pouquinho, rapidinho. E a gente tinha E a gente tinha começado, Letícia, a falar sobre como que a gente começou, né? Um dos questionamentos dele foi como que a gente tem coragem, consegue, né? A gente consegue fazer isso, né? Se coloca numa situação assim que ele está colocando assim, que admirando, né, Vinícius? Porque para o profissional, né, já é complicado, né? E aí eu colocando por que a gente se aventurou, né? Que foi quando você colocou aquela mensagem no Facebook falando que se alguém quisesse ajuda, né? Se podia, ela estava disponível para conversar. E aí, eu que já estava numa angústia dessa também, porque tinha já ido uns 2 próximos meus, né? Eu me coloquei nessa coisa com ela. Falei assim, se você quiser, eu vou, né? E eu estava nessa época fazendo um acompanhamento, um curso com o Break, com o Fábio. E a gente conversava pelo Facebook, eu e a Lucimara também, né, Lucimara? Que eu era muito amiga da tia dela e tudo, então a gente tinha meio que esse vínculo. E aí, quando eu coloquei isso, a Lucimara falou, eu também topo. Aí a Natália também se dispôs e eu falei com o Break. Aí começamos nós 5, né? Eu gostaria de estar junto de pessoas que trabalhassem realmente essa temática, que é bastante dura, né? E carece de pessoas fazendo um trabalho um trabalho social nesse sentido, né? Então eu falei brevemente sobre essa minha vontade, né? E queria entender como é que vocês têm feito as reuniões, né? Se vocês têm se vocês se baseiam em algum material, se vocês fazem uma conversa, falam, né, qual é é como se fosse uma conversa em que as pessoas falam sobre o que estão sentindo, né? E meio que como com a função de aliviar, né? Eu não sei exatamente como que as reuniões acontecem. Como que talvez eu possa ajudar, assim, sabe? Trazer alguma intervenção, né? Fazer... Eu pessoalmente, eu fiz algumas... ao longo desse ano, a gente fez alguns trabalhos, não com essa temática, mas... a gente, por exemplo, trabalhou em escola aqui, por meio de videoconferência, a gente conversou com professores, né? A gente fez, mas foi uma prática assim de estágio, né? A gente falou do quanto tem sido difícil para os professores viver essa realidade, não é? Esses novos desafios que se apresentam com esse ensino à distância, a metodologia mudou bastante, né? E essa coisa do trabalhar com desconhecido às vezes causa muita ansiedade. A gente ali na escuta, como que a gente fez? A gente se propôs a ouvir os professores, né, na realidade deles. A gente procurou, assim, por exemplo, nesse caso, não levar tem um método que talvez seja uma intervenção já prévia ali e tal. Às vezes a gente vai, assim, ver na internet um monte de ferramentas de intervenção, né?
eu sou do tipo de pessoa que eu não acredito, aliás, não é que eu não acredito, eu prefiro não trabalhar com métodos prontos de como intervir, assim, né? Então eu prezo pela escuta das pessoas primeiro, para entender mais ou menos qual é a realidade que elas têm vivenciado e como que a partir disso que a gente ouve com esse contato inicial, o que será que deve ser interessante de trabalhar, né? Quais são os anseios ali, o que a pessoa tem vivido, que a gente cada grupo, cada relação de pessoas vai trazer uma dimensão específica que pode ser trabalhada, né? Eu prefiro, por exemplo, me inserir em determinado contexto primeiro, tentar entender qual que é a dinâmica dele e depois pensar em que tipo de trabalho é pertinente de ser realizado, né? Então, É muito legal, assim, eu concordo com você, né, é, assim, apesar que eu não tenho nenhuma formação nem de psiquiatria, nem de saúde mental, assim, a formação que eu tenho é dos meus anos de medicina, de ter acompanhado muito paciente, né? Então, mas o nosso método sempre foi esse, de escuta, né? Então, foi sempre escutar. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente já fez sem fazer isso também, mas normalmente a gente escolhe um tema. Por exemplo, amanhã a gente vai falar de autoestima. Daí a gente conversa, daí a gente abre falando um pouquinho de autoestima e vai deixando eles falarem. Quase sempre entre um desabafo e outro, o grupo se anima e a conversa embala. O trecho do vídeo a seguir é de uma proposta de diálogo sobre relacionamento em família, e não poderiam faltar os quitutes que a mãe fazia. Aí o papo tomou gosto. Perdemos completamente a base do que estávamos tratando. Nesta viagem tão comum que acalenta o espírito. Era um tal de levantar receitas do tempo da infância? Enfim, quando propomos um tema, o ideal é que ele acesse bons momentos e boas memórias. Aí a gente acabou fluindo de outro jeito, né, Lucimara? Ficou, né? Acabamos que não decidimos nada, terminamos falando de comida, mas ficou um assunto em aberto que, por exemplo, eu não saberia retomar hoje. Se eu fosse falar de novo com eles de família, eu ia ter que dar uma pensada melhor como tocar nesse assunto tão frágil, sabe? entendo. Eu acho que o simples fato de tocar no assunto e provocar neles um certo pensar sobre o assunto, né? Se você não tivesse falado nada, se você não tivesse suscitado o assunto, eles talvez não tivessem pensado. Eu garanto que, se não ocorreu durante, né, a conversa, eles pensaram por si mesmos depois, né, em casa e tal, refletindo sobre o assunto, né? Com certeza isso deve ter provocado uma certa mobilização ali dentro deles, né? Que já é um grande passo assim do processo, né, terapêutico. Às vezes a pessoa tem alguma, né, aquilo tocou ela fica com aquilo ali na cabeça e depois, se surgir a necessidade, ela retoma isso até, né, no processo terapêutico. Às vezes a gente tem que puxar, às vezes não, às vezes a própria pessoa vai trazer. Mas é delicado, né? São sempre questões delicadas que tocam ali dentro, né? Aí, Sim. difícil de falar sobre, né? E a E assim, angústia... e daí... Pode falar. Pode falar, Geraldo. Não, pode falar você. Fala. Não, e eu acho que é justamente isso, né? A angústia é quando a gente acessa, a gente não sabe o que fazer com o que a gente acessou, né? Então, e aí a gente tenta fazer aquilo que, sei lá, a gente aprendeu no decorrer da vida, né? Porque nós não temos acesso uma coisa mais especial, né? Para lidar com isso. Então, a gente tenta fazer o que o pai e a mãe fazia, né? Sei lá. E, Sim. e aí, às vezes, carece de um olhar mais especialista, né? Mas essa sabedoria popular também, não à toa que é o que é, né? A gente sempre se orienta por meio da sabedoria familiar popular, né? Isso, na verdade, tem muito o que dizer sobre como é o ser humano, né? Na sua vida.
o acolhimento, né? Eu acho que essa parte do acolhimento é muito importante, né? Da pessoa, de ouvir a pessoa e deixar ela chorar, ela falar o que ela quer falar, né? Então, eu acho que é. Esse contato, um mero contato, né? O simples fato de você estar num espaço em que as pessoas se dispõem a te ouvir, às vezes essas angústias elas não são muito bem aceitas em qualquer contexto, né? Vai conversar com um amigo, uma pessoa, a pessoa às vezes não está disposta a ouvir aquele sofrimento porque é uma coisa difícil de lidar, né? Quer dizer, eu estou aqui vivendo a minha vida e vem alguém e começa a puxar um assunto pesado comigo, eu não estou naquela vibe, né? Quer dizer, as relações nem sempre vão permitir que essas coisas sejam ditas, né? E quando eles se inserem dentro de um contexto como esse, que é o que o grupo Levante-se, isso é possível, né? Como não seria possível em outro lugar. Então, esse também já é um dos aspectos fundamentais de um grupo, né, como esse. E assim, a confiança também que você estabelece com a pessoa, né? Ela sabe, às vezes, acho que talvez uma das grandes questões, assim, para quem entra num nível de sofrimento tão grande, seja a falta de confiança que ela tem em outras pessoas para poder mesmo falar sobre aquilo que ela sente. Então, quando ela encontra em algum lugar essa possibilidade, realmente já é um passo fundamental, assim, na direção de tentar sanar um pouquinho de toda essa angústia que aparece, né? Muita vergonha, muito preconceito, né? Então, e falta de acolhimento mesmo hoje, né? Que as pessoas na vida moderna, aquela correria, não tem mais isso de parar e ouvir, né? Sim. E realmente lidar Vocês com os estão me ouvindo? preconceitos, Minha né? internet está caindo. Sim, a gente tá ouvindo. Uma das coisas que a gente é sempre levado a pensar dentro da psicologia, desde o início até o fim, é realmente você ouvir tudo sem que você... Acho que o julgamento moral não vai deixar de acontecer. Meio que é uma forma como a gente... O julgamento moral sempre vai estar presente, assim, mas é uma questão, por exemplo, da gente. A gente é muito treinado a trabalhar com essas impressões que a gente tem quando a gente está ouvindo alguém, né? Às vezes, muita gente vai olhar para um determinado comportamento e talvez dizer que aquilo não é o mais adequado. Bom, talvez não seja, talvez seja. Isso que é difícil de julgar. Se trata mais de ouvir aquela angústia na própria angústia, né? Tentar entender ela sem que haja um julgamento de valor. Não, isso é certo, isso não é. Não se trata de julgar se é certo ou se é errado, mas tentar entender qual é o mérito da coisa, por que ela é daquele jeito, né? E como numa sociedade tão preconceituosa, você vê os índices de suicídio entre a comunidade LGBTQI+, né? É muito alto. Geralmente eles que não têm tanto espaço assim. É um tipo de grupo que realmente não tem muito espaço para falar sobre isso, e quando tem, às vezes é alvo de muito preconceito. Então, eu acho uma coisa que eu acho importante é justamente isso, né? De você, quando você se propõe a fazer um trabalho terapêutico, é justamente respeitar as diferenças. Acho que a gente é feito de diferença, né? Ninguém é igual a ninguém, a diferença está na constituição daquilo que a gente é mesmo. Então, uma das grandes posturas, assim, nesse tipo de trabalho é justamente conviver com a diferença e interpretar a diferença, né? Concluímos sinalizando que nos encontros do Levante-se se quer proporcionar o reflorescimento do gosto pela vivência cotidiana. Chegamos a esse mundo com furor pela vida, porém, por vários motivos, nos abalamos sobre um mundo extremamente desigual e preconceituoso. Ainda que soframos com sobrecargas que extrapolam nossas capacidades mentais e emocionais, sempre haverá a quem recorrer. Não temos a receita perfeita, não oferecemos soluções mágicas, mas estendemos nossos corações a todos que precisam de um acalento e ouvidos para os ouvir. A cada encontro, o sentimento que fica é o da formação de uma família de respeito e empatia. Se às vezes não tomamos a melhor decisão, é a partir daí que vem a nossa reconstrução, e é isso que importa.
existem meios de você lidar com alguma situação, problema, digamos assim, por meio de perguntas mesmo, né? Será que isso está te fazendo bem? O que você acha, né? Às vezes essa coisa acho que o problema da correção, no geral, está em você tirar a liberdade da própria pessoa de entender o que é aquilo que está acontecendo. Se você diz o que é, a pessoa perde a oportunidade de chegar a essa conclusão por si própria. Isso, às vezes, até é um pouco ofensivo, né? Dependendo do contexto. Então, se a gente nota que determinada situação está levando a pessoa ao sofrimento, a gente vai buscando meios de tocar nesse tipo de assunto sem impor uma conduta certa ou errada. Talvez dar alguns exemplos e deixar a própria pessoa pensar no que é melhor ou não, né? Esse processo de dar liberdade para a pessoa pensar costuma ter bons efeitos, assim, porque daí a pessoa não vai te entender como aquele que vai estar ali para julgar e dizer o que ela deve fazer, mas com alguém que está ali, mas como alguém que está ali para reconhece muitas vezes o psicólogo como aquela pessoa que possibilita ferramentas para esse lidar com os sentimentos da vida, né? Ao invés de oferecer as respostas, oferecemos ferramentas para que as pessoas possam, por si mesmas, pensar as próprias questões. Seja bem-vindo, Vinícius. E aqueles que desejam completar um time conosco para criar um espaço de integração, de relações humanas, esclarecemos que retomaremos nossos projetos tão logo se estabilize a crise sanitária do nosso país e teremos muita satisfação em contar com todos. Agora, se você está precisando de um ombro amigo virtual, junte-se a nós. Deixe uma mensagem em inbox na página do Levante-se no Facebook que entraremos em contato.